É isso aí, vamos para um devocional tentando trazer de forma mais teológica, à luz de uma boa teologia bíblica. Esse devocional que eu trago hoje, ele trabalha o texto de João 4, dentro do Evangelho de João. Para começarmos a entender e nos devocionar a palavra de Deus, à luz da Bíblia, eu gostaria de trazer uma breve explicação de algumas características do Evangelho de João. Diferente do Evangelho sinótico, dos Evangelhos sinóticos, que são evangelhos similares, como temos Mateus, Marcos e Lucas, que trabalham uma historicidade maior, o Evangelho de João vai trazer mais pontualmente um evangelho que é um evangelho espiritual. Nós temos em Clemente de Alexandria, por volta de 150 a 215 depois de Cristo, a primeira passagem que descreve a biografia de João como um evangelho espiritual, entendendo que o evangelho de João é o evangelho escrito pelo discípulo João, que caminhou com Jesus e depois se tornou apóstolo. No evangelho não fica clara a assinatura de João, como ele declarando que escreveu, mas em terceira pessoa ele dá a entender com alguns comentários e algumas passagens, como quando ele fala que ele era o discípulo mais amado, ou do discípulo mais amado. A gente vai perceber com outros relatos paralelos, inclusive do Evangelho sinótico, que está fazendo inferências ao quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Datas vão variar, por volta de antes do grande massacre do templo, 70 depois de Cristo, né, da grande destruição. É antes um pouquinho desse contexto, mas vai variar. Uns vão achar que é 50 depois de Cristo, outros vão achar que é um pouco menos. Então vai ter uma data provisória, assim, mais ou menos nesse recorte temporal. João tá se voltando para um aspecto do Cristo pré-existente, de um Cristo pré-existente. Então, a maior implicação, ou o maior foco de João em seu relato, é trazer esse Jesus espiritual, não só a historicidade. Ele complementa com os outros evangelhos sinóticos, mas ele não está tão interessado e tão preocupado nisso. Então, a preocupação maior de João é com esse aspecto apologético, de defender que Cristo também é divino. Então ele tá fazendo essa apologia, não somente com relato histórico, mas trazendo um Jesus pré-existente, um evangelho espiritual, é um evangelho diferente dos evangelhos que a gente vê nos relatos anteriores. Quando a gente vai observar o texto de João 4, quando tem a passagem do encontro da mulher samaritana, e aqui que eu quero trazer esse devocional para essa parte, quando a gente vai lá no Evangelho de João 4, lá no versículo 9, a gente lê assim, que é uma passagem super conhecida do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele passa por Samaria e lá ele tem um propósito. E esse texto aqui desse encontro, dentro desse aspecto exegético que eu quero trazer, vai nos trazer uma reflexão, uma clareza do que Jesus quis com essa passagem, por meio do relato que João traz. Vamos perceber e atentarmos para essa preciosidade que é a palavra de Deus. Então vamos lá para o texto. A partir do versículo 9, eu só vou ler o 9, o 10 e o versículo 14. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede e quem lhe está pedindo de beber, você é quem lhe pediria, e ele daria a você água viva. Aqui que está, água viva. Presta atenção nessa passagem. Quando a gente vai nos relatos mais próximos do original,
dos manuscritos originais, eu tenho a versão da Nestle, uma das mais atualizadas, essa daqui, ó. E quando a gente faz algumas chaves linguísticas, quando a gente vê em algumas chaves linguísticas, essa passagem em si, a gente vai perceber que quando se fala ali em águas vivas, o viva, ele vem do Zoe, e está como Zaun, que está se referindo a vivendo, ou a própria vida, simplificando. Quando a gente vai entender esse texto dentro do original, do manuscrito, mais próximo do manuscrito original, a gente vai perceber que Jesus está fazendo um contraponto àquela geografia, àquela realidade cultural, bem como no relato já coloca a da mulher samaritana, sendo ela samaritana e mulher. Era um extremo cultural de muito conflito, no qual não se podiam estar juntos um judeu e um samaritano, ainda mais uma mulher, e a mulher sozinha buscando água naquele horário, porque ela estava fugindo de um foco, porque ela tinha de fato alguns entraves na vida dela que traziam vexame, vergonha. Por isso que ela vai, o relato vai mostrar tudo isso. Depois vocês vão com calma no Evangelho de João 4, vocês meditem e percebam isso. Práticas e costumes, o Evangelho está trabalhando com isso. E Jesus, dentro desse contexto, quando ele chega lá, nessa geografia do poço de Jacó, Jesus traz essa palavra porque é um contraponto a uma água parada e morta, porque ela vai colocar que Jacó era um homem importante, o patriarca, e como ele era mais importante que Jacó, mas ali ele tá mostrando que a necessidade física do momento, a água, ela em si não é aquilo que ele veio trazer, porque como eu já acabei de mencionar, esse evangelho ele tá mais preocupado com o aspecto espiritual, Jesus está mais preocupado em relatar isso. Então a gente está falando, cara, nesse relato Jesus está demonstrando claramente que ali, aquela água parada do poço, ela sacia uma sede que é momentânea, mas ele traria uma água viva, que saciaria uma sede eterna. Então entendam que o texto, como eu coloquei, quando fala Zaun, e essa água que é viva, ele está fazendo alusão a uma água corrente, uma água de riachos, onde se tem da fonte, que é ele, essa fluidez, e por onde essa água passa, ela gera vida, ela floresce, ela é fonte de vida para animais, ela é fonte de vida dos seres humanos, ela é fonte de vida para a vegetação, para lírios, para árvores, para a natureza. Ela gera vida, por onde ela corre ela gera vida. Então Jesus está trazendo esse aspecto, que essa água gera vida, e uma vida que se sacia para toda a eternidade. É essa água espiritual que Jesus está trazendo. Aquele que beber dela será saciado eternamente. O texto lá em 14 vai dizer o seguinte: mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa é a água que Jesus está trazendo. Ele está falando, olha só, depois de você receber dessa água, você está preocupado com uma água que é parada, que está no poço. Depois de você receber da água que eu tenho para dar, você vai ter uma água que ela corre da fonte, que sou eu, que trago esse dom que é do Pai, para que essa fonte sacie a sua sede eternamente. Que sede é essa? A sede de estar com o Pai. Ela vai levar a pessoa na qual tomou dela para um lugar onde todas as necessidades que a gente tem no momento são saciadas. É uma água que sacia a sede eterna, a sede do Pai. E essa água, ela traz vida. E após você ter tomado essa água, você não pode armazená-la dentro de você como um poço. É isso que Jesus está falando. No final do texto ele vai falar o seguinte: e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, essa água que você recebeu, você não pode armazená-la como um poço, você tem que derramar em outras vidas, sendo uma fonte de vida eterna
para outras pessoas. Essa é a mensagem de Jesus relatada pelo Evangelho segundo João. Amém.